Olá pessoal, eu estou aqui na escola Charles Spurgeon, numa conferência de jovens aqui em Fortaleza, e eu estou aqui com Heber, que é professor do Centro de Pós-Graduação André Jumper e pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, em Limeira, São Paulo. Heber, o pastor deve se atentar às músicas que serão tocadas no culto. Por quê? Felipe, eu creio que sim, pelo seguinte, não só pela prática de algumas igrejas tradicionais, eu sou da igreja presbiteriana em que isso faz parte dos estatutos de que um pastor deva cuidar da liturgia, essa é a responsabilidade dele, mas não só por causa dessa tradição, é porque o pastor normalmente é a pessoa mais dotada de conhecimento bíblico, e música é um veículo poderoso de teologia, como vocês sabem disso. O Kant tem divulgado isso, a importância de veicular boa teologia pela música. Então imagina que a pessoa normalmente mais treinada da igreja não se preocupa com música na igreja. Essa é uma inconsistência. Inconsistência porque se música é um instrumento tão útil e tão fácil de guardar e tão comunicador de ideias, então a gente deve ter um zelo muito grande. Por quê? Porque o que é feito pela música tem um impacto muito grande. Todo mundo sabe disso, que é muito difícil você lembrar de alguma coisa que o pastor falou no sermão, mas a música cantada no domingo você lembra. Então, como música tem esse poder, nós deveríamos dar a devida atenção à música. E eu acho que os pastores pecam quando eles delegam para outros que não são bem treinados. Então agora atenção, não significa que um pastor tenha que fazer tudo. Eu creio que em certos contextos, pessoas bem preparadas, com bom conhecimento teológico, conhecem bastante as escrituras e têm um bom filtro, podem fazer isso para o pastor, em auxílio ao pastor. Mas na maioria das igrejas você não tem uma equipe tão treinada assim e tanta gente. É por isso que eu julgo ser fundamental um pastor participar disso, porque aí ele está tentando fazer com que a sua pregação, o seu ministério combine com aquilo que é cantado, celebrado. E eu queria terminar com uma sugestão aos irmãos que nos ouvem. É o seguinte, eu tenho sempre dito para as pessoas que a gente deveria procurar fazer do culto um diálogo com Deus que faz sentido, em que a gente não diz várias coisas para Deus. Às vezes quando a gente vai cantar, a gente coloca um monte de cântico, um monte de música, tudo junto, e parece assim que a gente está fazendo telejornal. Uma hora a gente dá uma notícia de pobreza na África e depois vem os gols da rodada. E assim, isso é muito estranho, porque parece conversa de doido. Eu costumo dizer assim que uma liturgia, uma ordem de culto, deveria expressar uma conversa com Deus, em que a gente fala com Deus, Deus responde com a sua palavra, a gente canta, a gente ouve a palavra dele e responde em cântico. Então, seria ideal que a gente aprendesse a fazer do momento de culto uma conversa sobre um assunto só, ou se não pelo menos assuntos interligados. Então já pensou que bacana se você, pastor, vai pregar sobre a necessidade de arrepender-se dos seus pecados, e aí você escolhe músicas que combinam com a ênfase da pregação. Você vai falar de arrependimento, você vai cantar músicas que levam as pessoas ao arrependimento. Aí a conversa toda foi sobre arrependimento. Essa seria uma maneira mais saudável de a gente conversar e ensinar as pessoas, tanto na pregação da palavra, quanto na condução das músicas. Então sim, eu acredito que os pastores devem se preocupar, e mais do que só se preocupar para ver se a música está certa, ou é bíblica ou não, ele deveria pensar numa ordem de culto que transmite uma mesma ideia e um mesmo ensino, para que as pessoas levem para casa algo saudável e uma conversa que faz sentido, início, meio e fim. Obrigado, Heber.